quando passamos pelo teste da fé. E aí o texto base da lição, os irmãos podem ver, João capítulo 20, não é 24 ali, viu? É 26, a partir do versículo 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o versículo 19, irmãos. Versículo 19. João capítulo 20, a partir do versículo 19. João capítulo 20, nós faremos a leitura a partir do versículo 19. Obrigado, presbítero Moisés. Então veja, nós vimos quando passamos pelo teste da fé. Então veja, nós vamos ver aqui dois momentos que nós passamos pelo teste da fé. Nós passamos pelo teste da fé nos momentos de adversidade. Nos momentos de adversidade nós passamos pelo teste da fé. Existe a história de Charles Darwin, e a lição nos conta essa história de Charles Darwin, que ele tinha uma filha de 10 anos, e essa filha dele era muito doente, e apesar de todos os esforços que Charles Darwin ele empenhou em fazer para que a filha dele fosse curada, ele não conseguiu que a filha dele fosse curada. E a partir desse momento, então, ele jogou a culpa para Deus. Ele jogou a culpa para Deus, porque ele não conseguiu ver a sua filha curada. E aí nós podemos ver que a partir daí, então, nesse momento de adversidade de Charles Darwin, ele passou a ser um homem cético. Ele passou a duvidar das coisas de Deus. E nós conhecemos hoje o Charles Darwin pelo homem que construiu essa teoria a respeito do evolucionismo. E ele, então, tirou Deus completamente da sua vida. Ele tirou Deus completamente da sua vida, e aí ele não conseguia mais ter uma relação com esse Deus criador. Charles Darwin então desenvolve a teoria do evolucionismo. Mas veja que isso foi no momento de adversidade de Charles Darwin. E é exatamente isso que nós vemos aqui, a partir desse texto que nós vamos trabalhar. Nós somos tentados, nós passamos pelo teste da fé nos momentos de adversidade. E aí, quem aqui nunca passou por uma adversidade? Quem aqui nunca passou por um momento difícil na sua caminhada, na sua jornada cristã? E é isso que nós vamos ver. Passamos pelo teste da fé nos momentos de adversidade. Então veja a partir dos versículos 24 o que o texto nos diz.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Aqui, irmãos, quando o texto diz Tomé, Tomé significa gêmeos. E aí é importante nós ressaltarmos aqui porque Tomé e Dídimo, porque se pensou que se falavam de duas pessoas. Pensava-se que por esse nome Tomé significar gêmeos, por muito tempo na história cristã, achava-se que se tratava de irmãos gêmeos. Mas aqui Tomé é o nome judeu e Dídimo é o nome grego. Essa é a mesma semelhança de Paulo, Saulo e Paulo. E aqui é a mesma coisa, Tomé chamado Dídimo. Então, Tomé era quando ele se relacionava com os judeus e Dídimo é quando ele se relacionava com os gregos. Tá bom? Veja que o texto segue dizendo no versículo 24, não estava com eles quando veio Jesus. Agora, por que será que Tomé não estava ali com os discípulos quando Jesus apareceu a eles? E aí os estudiosos eles vão elaborar algumas causas por causa disso. E aí eu vou destacar apenas duas. Alguns dizem que Tomé não estava com eles por causa de algum empecilho pessoal na vida de Tomé. Mas outros argumentam que Tomé não estava com eles exatamente por causa do desânimo. Tomé não estava com os discípulos naquele momento exatamente por causa do desânimo. Veja aí o que diz João capítulo 20, versículo 19. Então veja, os discípulos estavam com medo dos judeus. E aí por que os discípulos estavam com medo dos judeus? Nós sabemos que a partir desse momento foi toda aquela narrativa da crucificação de Jesus, todo aquele momento que Jesus sofreu. E aí os discípulos estavam com medo de serem perseguidos. E veja que eles mantiveram as portas trancadas, com medo. Então, eu entendo aqui, concordo que Tomé não estava com os discípulos naquele momento por causa da aflição, por causa do medo. Então, veja o que o texto segue dizendo no versículo 21. Perdão, é o 25, perdão. É o 25. 25. 25. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: eu não vi nas suas mãos, está mostrado. E aí não puderam ver, não puderam ter a mão no seu lado, de modo algum. Eu quero destacar aqui apenas a primeira parte em que o texto nos diz: disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. E aí por quê? Por que eu quero destacar essa parte? Porque nós estamos acostumados a pensar que apenas Tomé era o incrédulo. E até mesmo se os irmãos olharem na Bíblia, tem esse título a respeito da incredulidade de Tomé. E aí nós somos levados a pensar que apenas Tomé era o incrédulo. Mas se nós atentarmos aqui para o termo que o versículo nos diz, vimos o Senhor. Então veja que a incredulidade não foi apenas de Tomé. A incredulidade não foi apenas de Tomé. Os discípulos precisavam ver. Sim, nós vamos destacar alguns textos que nós vamos ver que essa incredulidade não foi apenas de Tomé. Os discípulos também precisavam ver. Eles também tiveram que ver. E aí nós podemos ver, por exemplo, veja lá João capítulo 20, versículos 1 e 2. Chegaram a ser muito, não saber
Então veja, ela não disse que Jesus ressuscitou, ela disse que tiraram. Ela ainda não tinha crido que Jesus havia ressuscitado. Ela diz, tiraram o nosso Senhor Jesus. Isso é uma incredulidade por parte dela. Veja João capítulo 20, agora o versículo 8. Veja que eles creram quando eles viram. Mas eles não creram no relato. Eles precisaram chegar lá para ver e crer. Eles não levaram muita fé naquilo que Maria Madalena havia relatado. Eles foram correndo, talvez aí o outro discípulo seja o João, talvez aí esse outro discípulo seja um pseudônimo para o seu nome, mas veja que eles creram quando eles chegaram no sepulcro. Aí veja mais em João capítulo 20, versículo 12 e o versículo 13. Veja, ela ainda está pensando que levaram Jesus. Ela ainda não entendeu que Jesus ressuscitou. Ela ainda está pensando, não, levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor. E é aqui, como a nossa irmã destacou, João capítulo 20, versículo 20, nós podemos ver o que o texto nos diz. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Veja que ainda Jesus chega ali e ainda lhes mostra a evidência de que ele havia ressuscitado. Por fim, o último texto que eu gostaria de destacar é Lucas capítulo 24, versículo 11. Veja o que Lucas capítulo 24, versículo 11 nos diz. Não acreditaram elas. Eles achavam que tudo aquilo que as mulheres haviam relatado eram delírios. E por que eu estou destacando estas passagens? Porque como nós podemos ver nesse texto, o medo, a aflição, a incredulidade não foi uma particularidade de Tomé. E aqui nós podemos ver que havia naquele momento uma incredulidade generalizada. Era uma incredulidade generalizada naquele momento de adversidade. Foi uma incredulidade generalizada. Então veja, irmãos, que todos nós estamos suscetíveis a passar pela incredulidade no momento de adversidade. Todos nós estamos suscetíveis. Aqui, eu sei que às vezes a nossa versão ela dá esse título para Tomé como sendo incrédulo, mas havia uma incredulidade generalizada e nós estamos suscetíveis a passar pela incredulidade no momento de adversidade. Todos nós. Quando nós lemos a passagem, por exemplo, dos discípulos no barco, em que Jesus está dormindo, nós vemos a adversidade dos discípulos quando o mar se torna revolto. Mestre, não te dá que pereçamos? O texto vai nos dizer. E aí Jesus vai o chamar de homens de pequena fé. Então veja, todos nós estamos suscetíveis a passar pela incredulidade no momento de adversidade. Às vezes nós pensamos que nós somos super crentes. Pensamos que a incredulidade não vai nos atingir no momento de adversidade. Pensamos que isso aí é coisa só de Tomé. Que Tomé quis ver. Tomé teve a necessidade de ver. Mas, de modo geral, todos os discípulos estavam incrédulos. Estavam com medos. Estavam aflitos. Então veja que isso todos nós estamos suscetíveis. Mas veja, na continuação do texto, nós temos a explicação do porquê que a incredulidade de Tomé é enfatizada. Nós vamos ver aqui mesmo, João capítulo 20, porquê que a incredulidade de Tomé ela é enfatizada.
o texto diz: mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Então veja que agora, após o relato dos apóstolos, os apóstolos relatam para Tomé que viram o Senhor Jesus. Tomé então ele vai dar essa declaração: se eu não vir nas suas mãos o sinal, se eu não ver ali os cravos, as feridas, de modo nenhum eu vou acreditar. Aqui nós temos Tomé querendo uma prova contundente da ressurreição de Jesus. Tomé estava querendo a ratificação da ressurreição de Jesus. Aqui Tomé, irmãos, ele está dizendo que tinha motivos legítimos para não acreditar na ressurreição de Jesus. Ele está dizendo: eu tenho motivos legítimos para não acreditar na ressurreição de Jesus. Mas veja um detalhe, que a imagem de Jesus, da imagem de Jesus que sofreu na cruz, ainda está vívida na mente de Tomé. Tanto que ele diz: eu quero ver os sinais. Porque ele sabia que Jesus havia sido crucificado, ele sabia pelo que Jesus havia passado. Essa imagem do seu Jesus sofrido ainda está na sua mente. Ele sabia muito bem pelo que Jesus passou. Mas por isso que a incredulidade de Tomé é enfatizada. Porque aqui nós temos o ceticismo de Tomé. Ele sabia das evidências, ele havia visto as evidências, mas aqui nós vemos um homem cético. Era um homem cético que passou por um desapontamento religioso. Ele é um homem que havia visto tudo o que tinha acontecido com o seu mestre, mas ele era um homem cético. Veja lá, eu vou pedir para que alguém abra lá em João capítulo 11, versículo 16. Veja como que Tomé, ele é um homem cético. João capítulo 11, versículo 16, e outro abra lá em João capítulo 14, versículo 5. João capítulo 11, versículo 16. João 11? João 11, 16. Então veja, Tomé já tinha essa tendência cética, já tinha essa tendência duvidosa. Nós vamos também para morrer junto com Jesus? É isso que Tomé está dizendo. Agora veja lá, João capítulo 14, versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Veja que Tomé, ele a todo momento ele está colocando para fora o seu ceticismo. Ele é um homem que em todo momento é um homem cético, é um homem que está duvidando, é um homem que tinha medo de passar por algum tipo de desapontamento religioso. Nós vamos para morrer junto com esse homem? Nós não sabemos o caminho. Esse é Tomé, um homem cético religioso. Irmãos, nós sabemos que algumas pessoas têm a sua fé abalada por causa da ignorância, ou seja, por causa do conhecimento. Porque tem pessoas que não têm conhecimento de informações históricas, não têm conhecimento de fatos históricos, mas esse não é o caso de Tomé. Algumas pessoas têm a sua fé abalada pelo fruto da crise existencial, porque passou por alguma doença, ou porque teve uma pessoa amada que morreu em decorrência de uma doença, ou qualquer outro tipo de sofrimento. Mas esse também não é o caso de Tomé. Nós sabemos que existem pessoas que passam por conflitos, que passam pelo teste da fé, quando estão diante de cosmovisões diferentes. Jovens que entram para a universidade e ouvem o seu professor falar que Deus não existe, ouvem falar a respeito de pensamentos filosóficos,
E aí tudo aquilo que ele ouvia falar dos seus pais, tudo aquilo que ele ouvia falar dos pastores, dos professores da escola dominical, cai por terra. E aí muitos deles têm um conflito de fé. Mas esse também não é o caso de Tomé. Tomé não está passando por um problema de cosmovisão, Tomé não está passando por um problema da sua existência abalada, Tomé não está passando por uma crise de ignorância, de conhecimento. O fato de Tomé, o problema de Tomé é o ceticismo. Aqui nós vemos que a incredulidade de Tomé é enfatizada por causa do seu ceticismo religioso. Tomé, ele não queria se desapontar novamente. Ele não queria se desapontar novamente. Tomé, ele acreditava que Jesus era o Messias prometido, mas a sua fé estava em crise por causa da crucificação de Jesus. Tomé, ele não queria sofrer de novo. E aí, ele não ia querer em Jesus se ele não tivesse uma fé, uma comprovação contundente. Eu não vou querer em Jesus se eu não vir nas suas mãos os cravos. E devemos, de fato, ter cuidado, porque nós estamos suscetíveis a passar por uma incredulidade semelhante. Uma incredulidade semelhante à de Tomé. Queremos coisas palpáveis que comprovem que nós não passaremos pelo mesmo sofrimento. Talvez um dia você foi uma bênção na casa de Deus. Talvez um dia você foi usado por Deus. Talvez você fazia muitas coisas na casa de Deus. Você tinha fé. Mas aí você passou por um momento de desgaste, um momento de sofrimento nesse seu empreendimento, no seu ministério. E aí agora você não quer se envolver mais. Você diz, eu não vou me envolver mais com tal coisa porque eu já passei por um sofrimento e eu não quero mais sofrer de novo. A não ser que eu tenha certeza que eu não vou sofrer, aí eu me envolvo. É isso que Tomé está passando aqui. Talvez um dia você tenha sido uma pessoa generosa, bondosa, gostava de ajudar as pessoas, mas talvez um dia você foi enganado, e aí você se decepcionou e você diz, eu não vou ajudar mais as pessoas. Eu não vou ajudar mais ninguém porque eu fui enganado, eu fui decepcionado. E aí, a não ser que você tenha uma prova, a não ser que nós tenhamos uma prova de que não vamos sofrer mais, e aí sim nós decidimos ajudar alguém. Então veja que todos nós estamos suscetíveis ao teste da fé nos momentos de adversidade e crise. Mas atenção, irmãos, atenção, porque a questão aqui não é passarmos pelo teste da fé, não é passarmos pela adversidade, não é passarmos pela crise, mas é quando as adversidades, as crises, nos levam ao desânimo, nos levam ao desapontamento, nos leva à estagnação. Esse é o problema de Tomé. Ele tinha fé, mas a sua incredulidade o levou à estagnação. O levou à paralisia espiritual. E aqui é que está o perigo. Aqui é o que está o perigo. Mas será que existe solução? Será que existe solução para esse problema de crise de fé nos momentos de adversidade? É o que o texto segue dizendo no versículo 26 e 31. Quando passamos pelo teste da fé, passamos pelo teste da fé quando somos confrontados. Veja lá, capítulo 20, versículos 26 ao versículo 29.
Então veja que a partir desses versículos nós temos aqui a solução para aqueles que estão passando pelo momento de adversidade, que estão passando pela crise da fé. A solução é sermos confrontados. A solução é sermos confrontados. Veja o versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Então veja que do versículo 25 que nós lemos para o versículo 26, há um espaço temporal de uma semana. Então veja que 8 dias foi o período da Páscoa e agora eles se reúnem novamente no domingo. E aqui nós podemos ver o estabelecimento do domingo como sendo o dia do Senhor. Mas veja que dessa vez Tomé não estava com eles. Tomé estava com eles, perdão. Veja que dessa vez, após 8 dias, Tomé estava com eles. Nós vimos que Tomé, no primeiro momento, não estava com eles. Mas agora, passado 8 dias, Tomé estava com eles. Então veja que o texto segue dizendo: estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Veja que no primeiro momento, parece que Jesus, ele passa pelas portas como um fantasma, né? Parece que Jesus, como um fantasma, ele atravessa a porta e aparece no meio dos discípulos. Mas isso não faz sentido, porque nós podemos ver que Jesus, ele não era um fantasma. Jesus, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele tinha matéria orgânica. Jesus, ele era feito de carne e osso como nós. Então não faz sentido dizer que Jesus, ele, como um fantasma aqui nesse texto, ele atravessa as portas. Aliás, veja comigo alguns textos. João capítulo 8, versículo 59. João capítulo 8, versículo 59, veja o que o texto nos diz. Veja, nós temos algumas passagens que nos mostram essa saída ou esse aparecimento repentino de Jesus. Veja um outro texto. Existem muitos textos, mas veja lá João capítulo 10, versículo 39. João capítulo 10, versículo 39. Dez, 39. Mas ele se livrou das suas mãos. Então, não significa que Jesus, como um fantasma, passou das mãos deles ali, mas que Jesus se livrou. Então, existem passagens, textos que nos mostram que Jesus, ele passa entre as pessoas, ele sai, desaparece no meio da multidão, mas não significa que é um momento repentino ou como se fosse um fantasma. E aí, como eu destaquei, Jesus, ele era o Verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Jesus tinha matéria como nós. E a ideia aqui do texto, então, como que Jesus, ele apareceu no meio dos discípulos, aqui nesse momento que nós lemos. A ideia do texto aqui é um gerúndio. Gerúndio é um verbo que é uma ação que está acontecendo. É uma ação que ainda não acabou. Veja lá, João capítulo 20. O que o texto nos diz? João capítulo 20, versículo 26. Não, é o 20 e 26. Aí passado 8 dias, estando... Essa ideia do estando é do gerúndio. A ideia é que as portas estavam sendo fechadas. Não que as portas estavam trancadas e Jesus atravessou as portas como um fantasma. A ideia é de um gerúndio.
estando as portas trancadas, veio Jesus e passou-se no meio deles. Então, nós precisamos desmistificar isso, porque nós pensamos que Jesus era um fantasma. Jesus não era um fantasma. Se nós dissermos que Jesus atravessava portas, paredes e tudo mais, nós estamos atribuindo uma natureza que não faz parte de Jesus. Jesus era um ser humano como nós. Ele tinha carne e osso. Ele sofreu de fato na sua carne. Jesus não era um fantasma. Jesus era um homem como nós. Então, desmistifiquemos essa ideia de que Jesus ele passa por entre as portas. Até porque, se nós olharmos quando Jesus foi ressurreto, quando os discípulos chegam lá para constatar a ressurreição, nós vamos ver na passagem que aquelas pedras haviam sido removidas. Se Jesus passasse pela porta, não havia necessidade das pedras serem removidas. Ele passava simplesmente pelas pedras. Mas nós vemos que os anjos revolvem as pedras, tiram as pedras do sepulcro, e Jesus passa então pela porta normalmente. Então aqui não faz sentido dizer que Jesus ele atravessou ali como um fantasma pelas portas. Mas veja que o texto segue dizendo: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha-na no meu lado, como está aí no versículo 27. Então veja que agora, meus irmãos, nesse momento da passagem, Jesus ele vai se dirigir imediatamente para Tomé. Jesus ele vai direto a Tomé. Mas por que Jesus ele se dirige imediatamente para Tomé? Porque Jesus sabia o que passava no coração de Tomé. Jesus conhecia o coração de Tomé. Jesus sabia que Tomé era um homem cético. Jesus sabia que sabia que Tomé era um homem cético em seu coração. E veja que então agora Jesus ele vai confrontar Tomé. Jesus ele vai confrontar o ceticismo de Tomé. E aí, quando passamos pelo teste da fé, quando nós somos confrontados. Jesus agora ele vai confrontar diretamente Tomé. Mas veja, irmãos, que aqui esse confronto que Jesus faz a Tomé não é simplesmente para o desacreditar diante dos discípulos, mas Jesus queria fortalecer a fé de Tomé. Jesus queria fortalecer a fé que Tomé já tinha. Jesus não queria simplesmente desacreditá-lo. Jesus não queria simplesmente envergonhar Tomé, mas Jesus queria fortalecê-lo. Irmãos, de fato, Jesus conhece as nossas crises de fé. Jesus, ele sabe pelo que nós passamos. Ainda que eu não saiba, ainda que o presbítero não saiba, ainda que o pastor não saiba, o que se passa individualmente conosco, o que se passa em nossos corações, a crise de fé, o desânimo que nós temos em nossos corações, Jesus conhece, irmãos. E quando ele nos confronta, e quando ele confronta-nos, não é simplesmente para nos desanimar, mas é para fortalecer a nossa fé, para que nós sejamos fortalecidos no momento de adversidade, quando passamos pelo teste da fé. Jesus, nesse momento, ele quer fortalecer a fé de Tomé. Isso é confrontador para nós. Saber que Jesus conhece o nosso coração, saber que Jesus conhece o que se passa em nosso interior, é confortador. Além de confrontador, é confortador para nós. Porque podemos saber que Jesus está conosco. Podemos saber que o nosso Mestre está conosco. Podemos saber que Jesus conhece-nos individualmente. As angústias de nossos corações, Ele conhece todas. As inquietações que se passam em nossa mente, Ele conhece todas. Isso é confortador para nós. Isso é consolador para nós. Mas veja que o texto segue dizendo, ainda no versículo 27, não sejas incrédulo, mas crente. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Tomé, pare de se tornar um incrédulo.
Continue acreditando. Deixa de ser um incrédulo. Mas acredite. Não seja incrédulo, mas crente. Veja que Jesus, apesar de nos consolar, Ele não nos deixa de exortar-nos quando é necessário. Ele exorta-nos quando é necessário exortar-nos. E aqui Ele exorta Tomé, não seja incrédulo, mas crente homem. Quando é necessário, Ele confronta-nos. E aqui, quando Jesus estende as mãos para Tomé, não é para que Tomé tenha fé. Tomé já tinha fé, mas Jesus está mostrando, a sua fé está estagnada. A sua fé está paralisada, Tomé. E aí Jesus mostra para Tomé, você pode ter mais fé do que você já tem. Você pode ter mais fé do que você já tem. Quantas pessoas, irmãos, em nosso meio têm uma fé estagnada, sonolenta, uma frieza espiritual? Já estagnaram na fé. E aí, qual é o perigo disso? O perigo disso é de cair num ceticismo, na apostasia. Quantos não apostataram da fé quando passaram pelo teste da adversidade? Quando passaram quando foram confrontados? Quantos já não apostataram da fé quando viram as adversidades? Mas veja, irmãos, o que acontece com Tomé quando ele é confrontado por Jesus. O versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Veja o que acontece com Tomé quando ele é confrontado por Jesus. Quando ele é confrontado por Jesus, nós temos essa maravilhosa declaração: Senhor meu e Deus meu. Isso é maravilhoso, irmãos. Aqui nós temos o reavivamento da fé de Tomé. É muito difícil você ver um judeu falando isso para um outro homem. Um judeu chamar um outro homem de Deus. E aqui Tomé diz para Jesus, Senhor meu e Deus meu. E diversas outras passagens nós podemos ver que a divindade de Jesus, ela não é mostrada de forma direta. São declarações implícitas a respeito da divindade de Jesus. Nós podemos ver que Jesus é chamado de mestre, Jesus é chamado de Senhor, Jesus é chamado de Filho de Deus. Mas aqui Tomé ele vai dizer diretamente para Jesus, você é o Senhor e você é Deus. Veja que a fé de Tomé, quando Tomé ele é confrontado por Jesus, a sua fé é reavivada. Eu quero terminar, irmãos, não é porque nós passamos pela crise de fé, não é porque nós passamos pela adversidade, não é porque nós passamos por tudo isso que a esperança acabou. Não é porque nos decepcionamos em nosso ministério, não é porque estagnamos espiritualmente, não é por conta disso que a esperança acabou. Nós podemos nos tornar crentes mais fortes e fervorosos no Senhor. Nós podemos tornarmos a ser novamente crentes sadios espiritualmente. O que reavivou a fé de Tomé não foi tocar nas feridas de Jesus, não foi tocar simplesmente no machucado de Jesus. O que reavivou a fé de Tomé foi ver o seu Senhor novamente. Foi estar na presença do seu Senhor novamente. E veja que Tomé ele não vai receber elogios do Senhor. No versículo 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está dizendo para Tomé, existe um povo que não viu, mas vai crer. E bem-aventurado quando o texto diz,
A ideia de bem-aventurado é: felizes são aqueles que não viram e creram. Aqui, de fato, Jesus não está desacreditando a fé de Tomé porque Tomé viu. Esse não é o caso. Jesus não está desacreditando Tomé porque Tomé viu. Mas Jesus está dizendo: olha, Tomé, você viu e creu, mas tem uma galera aí que não viu e vai crer. Assim foi os santos do Antigo Testamento. Eles morreram, eles foram salvos, acreditando na promessa do Messias que viria. Eles não viram o Messias, mas eles morreram, eles foram salvos, acreditando no Messias que viria. E nós não vimos o Messias ser crucificado, nós não vimos o Messias ressurgindo dos mortos, mas nós queremos. Felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Irmãos, como nós vimos no início da história, no início da mensagem a respeito da história de Charles Darwin, no seu momento de adversidade, quando a sua fé foi provada, ele nunca mais colocou a sua fé em Deus. E nós vimos que ele construiu uma teoria em cima da sua falta de fé. Que Deus não existe. Então, se Deus não existe, o que nós somos é fruto de uma evolução. Veja o que a crise da fé fez com um homem no seu momento de adversidade. Mas, diferente de Charles Darwin, nós podemos ver que a fé de Tomé foi restaurada. No momento de adversidade que ele passou, a fé de Tomé foi restaurada, a ponto dele dizer: Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, nós temos a nossa fé restaurada quando nós constantemente meditamos na palavra do Senhor, quando constantemente nós buscamos a Deus em oração, quando nós constantemente louvamos ao Senhor nos momentos de adversidade. Nós louvamos ao Senhor quando somos confrontados pelo mundo, pelo diabo, pela nossa carne, pelas falsas ideologias. A nossa fé, passamos pelo teste da fé quando somos confrontados. E a minha oração e o meu desejo é que, se você está passando por esse momento, e nós estamos suscetíveis a passar por isso, pela crise da fé, minha oração é que a sua fé seja restaurada. Que você volte a ser aquele crente fervoroso, volte a trabalhar para o Senhor de forma fervorosa, volte a ser uma pessoa generosa, volte a ser uma pessoa de fé na obra do Senhor. E se você está sendo confrontado, passando pelo confronto, minha oração também é que você busque refúgio em Deus, seja fortalecido pelo Senhor. E não deixe de crer, mas creia. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram.